O céu de setembro, pesado e cinzento como um pano úmido, cobria a colônia penal quando me posicionei junto ao portão. Nas mãos, um pequeno saco plástico transparente guardava os últimos vestígios de uma vida que já não existia. Uma foto desgastada da minha filha Marina, o álbum de formatura da Escola Técnica de Enfermagem e um chale de lã, tricotado pelas mãos da minha mãe há décadas. O guarda, sem demonstrar qualquer interesse, fez uma anotação no livro de registro e assentiu com a cabeça. Ao cruzar a linha imaginária que separava o confinamento do mundo exterior, senti pela primeira vez em 5 anos o ar encher meus pulmões sem o peso da opressão. Uma mulher de trajes formais se aproximou com passos firmes. Lídia Fyodorovna Kameneva, disse ela, estendendo uma pasta de plástico. Aqui estão seus documentos, a certidão de liberdade e as instruções para o Centro de Reintegração Social. Lá você receberá auxílio para conseguir emprego e moradia temporária. Aceitei os papéis automaticamente, enquanto os dados da minha ficha ecoavam na mente. 59 anos, condenada pelo artigo 107 do Código Penal, cumprindo pena por homicídio em estado de emoção violenta. Antes eu era apenas Lidoka, a enfermeira de Radom com 30 anos de profissão. Agora, uma mulher marcada pelo crime, mesmo que cometido em um momento de desespero. O ônibus para a estação mais próxima passava apenas a cada 2 horas. Durante 50 minutos, permaneci sentada no ponto, observando as folhas amarelas que caíam lentamente sobre a cerca de arame da prisão. Nunca havia reparado na beleza melancólica daquela paisagem, manchas vermelhas se destacando contra o verde desbotado, como feridas abertas na pele da terra. Algo dentro de mim se partiu, como o gelo fino que estala sob os primeiros passos da primavera. Minha memória voltou àquela noite que dividiu minha existência em antes e depois. Volodya chegou depois da meia-noite, cambaleando e murmurando palavras incompreensíveis. O cheiro de álcool exalava de seu corpo a metros de distância. Desde que fora demitido da fábrica, ele parecia ter perdido a essência de si mesmo. Um engenheiro com 3 patentes de invenção, agora reduzido a um homem sem valor no mercado de trabalho. Primeiro percorreu entrevistas sem sucesso, depois sobreviveu de bicos esporádicos, até que finalmente se entregou à garrafa. Cadê o dinheiro? Rosnou ele, agarrando-me pela gola do jaleco. Não tenho nada guardado, Volodya. Gastei tudo com comida, respondi, tentando manter a voz calma, como se falasse com um paciente delirante. Você está mentindo, cuspiu ele, empurrando-me contra a parede. Um clarão metálico chamou minha atenção. Era a faca de cozinha que eu usará pela manhã para cortar pão. O resto se perdeu em uma névoa. Lembro-me do movimento instintivo de afastar seu braço. Ele perdeu o equilíbrio, caiu, e o som surdo de seu crânio batendo contra a quina da cômoda ecoou pelo apartamento. Depois, apenas silêncio e um filete escuro se espalhando pelo assoalho gasto. O solavanco do ônibus me arrancou daquelas lembranças. Pela janela, campos e vilarejos esparsos davam lugar aos primeiros prédios da periferia. Em 5 anos, a cidade havia se transformado. Centros comerciais gigantes com fachadas de vidro e letreiros luminosos em línguas estrangeiras substituíram as construções que eu conhecia. Na composição do trem, apertei contra o peito o saco com meus pertences e fechei os olhos. O julgamento voltava como um pesadelo. O promotor exigindo 8 anos de prisão por homicídio qualificado, o advogado nomeado pela Defensoria Pública balbuciando algo sobre legítima defesa e acidente fatal. As testemunhas, vizinhos que durante anos ouviram gritos e barulhos de socos, mas que desviavam o olhar quando nos cruzavam no corredor. Apenas Zinaida Petrovna, nossa companheira de apartamento comunitário, teve coragem de declarar que Volodya me agredia com frequência, ainda assim, suas palavras não foram suficientes. O veredito: homicídio em estado de emoção violenta, artigo 107. 5 anos em uma colônia penal de regime comum. 5 anos. Um período que, à primeira vista, não parece tão longo. Mas nesse intervalo, minha filha Marina deixou de ser uma universitária do 3º ano para se tornar uma mulher que eu talvez não reconhecesse mais. Minha única filha, que nunca compareceu a nenhuma visita em todos aqueles anos. A estação ferroviária de Moscou me atingiu como uma avalanche, o burburinho das vozes, o brilho ofensivo das propagandas eletrônicas, a multidão apressada que se movia em todas as direções. Eu permanecia imóvel no meio daquele turbilhão, como uma pedra no leito de um rio furioso. A cidade onde passei toda a vida agora me parecia estranha e hostil. Jovens com aparelhos retangulares nas mãos, absortos em telas que emitiam luz própria. Placas em inglês, carros com pintura reluzente como os que eu só via em filmes estrangeiros. O caminho até o bairro de Preobrazhenskaya foi uma sucessão de choques.
O metrô estava irreconhecível, novos mapas, catracas eletrônicas, painéis digitais. Dentro do vagão, fixei o olhar nos cartazes publicitários que prometiam a casa própria, através de algo chamado financiamento imobiliário, um termo que, 5 anos antes, eu mal ouvira mencionar nas notícias. Nosso antigo prédio na Preobrazhenskaya mal pude reconhecer. As fachadas estavam revestidas com painéis modernos, as janelas de madeira substituídas por esquadrias de plástico, e a porta de entrada agora tinha uma fechadura eletrônica. Fiquei parada diante dela, sem saber como entrar, até que uma jovem com carrinho de bebê saiu e segurou a porta para mim. Obrigada, murmurei. Você mora aqui há muito tempo? Há 3 anos, respondeu ela, sorrindo. E você visita quem? A uns conhecidos antigos. Apartamento 36. Subindo a escada que eu tanto conhecia, notei o corrimão novo, as paredes recém-pintadas, a ausência do cheiro característico de sopa de repolho e gatos que antes impregnava o ar. No 3º andar, parei diante da porta que já fora a entrada da nossa comunalca. Meus dedos tremiam ao pressionar a campainha. Quem atendeu foi Zinaida Petrovna, envelhecida com os cabelos mais brancos, mas com o mesmo olhar penetrante dos olhos castanhos. Ela congelou na porta, levando a mão à boca. Lidoka, meu Deus, Lidoka, sua voz falhou. Entre minha filha, entre. O que antes era um apartamento dividido entre várias famílias agora se transformará em uma unidade de 3 cômodos comum. As divisórias tinham desaparecido, assim como o longo corredor com fileiras de armários individuais e a cozinha coletiva com 4 mesas. Fizeram um reassentamento, explicou Zinaida Petrovna, notando minha expressão surpresa. Um programa da prefeitura. Como sou veterana do trabalho, ganhei um apartamento de 1 quarto em outro prédio, mas troquei com minha filha. Para ela e os netos, este espaço é melhor. Sente-se, vou fazer um chá. Afundei na beirada do sofá novo, observando o ambiente arrumado, móveis modernos, uma televisão de tela plana na parede. Zinaida Petrovna mexia na cozinha, fazendo barulho com as xícaras. Me perdoe, Lidoka, disse ela baixinho ao voltar com a bandeja. Por não ter conseguido defendê-la direito na época. Tive medo, sabe? Da polícia, do julgamento. Tudo aquilo me gelava por dentro. E no fundo, até sentia pena do Volodya, por mais que ele bebia. Era um homem, afinal. Não se culpe, Zinaida Petrovna, apertei sua mão enrugada. Você foi a única que teve coragem de falar algo em meu favor. E Marina? Sabe alguma coisa da minha filha? O rosto da vizinha se iluminou. Claro que sei, Lidoka. Ela se tornou uma pessoa importante. Depois de tudo aquilo, transferiu-se de um curso comum de direito para uma faculdade de elite e se formou advogada. Agora trabalha em um grande escritório, ganha bem. Casou-se com um empresário da construção civil. E tem um filho, um menino de uns 10 anos. Toca piano, é muito talentoso. Meus olhos arderam. Um neto. Um menino que eu nunca vi, que talvez nem saiba que existo. Onde eles moram? Você tem o endereço? Zinaida Petrovna desviou o olhar. Tenho, Lidoka. Mas ela nunca mais veio aqui depois daquilo. Só veio buscar suas coisas e deixou uma carta quando o menino nasceu, com o endereço de retorno. Guardei, pensando que você voltaria. Ela tirou de dentro de um armário um envelope amarelecido e o entregou a mim. No papel lia-se o endereço de um condomínio chamado Espaços Acadêmicos, um nome que soava estranho, quase como algo de outro país. Aqui, pegue também isto, disse ela, estendendo outro envelope mais grosso. Dentro do envelope mais grosso, encontrei um maço de notas desgastadas pelo tempo. Aqui tem um pouco de dinheiro para os primeiros dias, mas dá para passagem. E anote meu telefone, ligue se precisar de algo. Quis recusar, mas algo em seus olhos, uma mistura de culpa, compaixão e um cuidado quase maternal, me fez aceitar. Obrigada foi tudo que consegui balbuciar, enquanto as palavras se embolavam na garganta. Ao sair para a rua, apertei com força o envelope com o endereço da minha filha. À minha frente, apenas o desconhecido. Aquela folha de papel amarelado, com a caligrafia cuidadosa e azulada de Marina, era meu único fio de Ariadne naquele mundo que já não reconhecia. Uma folha seca arrancada do chão pelo vento outonal, dançou no ar antes de ser levada para longe. Por um instante desejei que a mesma brisa trouxesse algo de luz para minha vida, uma esperança tão frágil quanto aquele papel voador. A van serpenteava por bairros de Moscou que me eram estranhos. Pela janela desfilavam prédios novos, shoppings reluzentes, outdoors coloridos, tudo tão brilhante e artificial quanto uma fotografia de revista. Minhas mãos suadas apertavam o papel com o endereço, enquanto eu comparava os nomes das ruas com o que estava escrito. Minha Marina, a menina que cresceu em um quarto de comunalca na Preobrazhenskaya, agora morava naquele Fausto.
Como ela conseguiu? Lembrei-me dela como uma estudante do terceiro ano sem contatos, sem dinheiro, se desdobrando para encontrar um advogado melhor, pedindo emprestado aos colegas, trabalhando de noite, até que parou de me visitar. No começo eu justificava, deve estar ocupada com os estudos, com o trabalho, a distância é grande. Mas os meses viraram anos e as cartas, cada vez mais raras, até cessarem de vez. O motorista anunciou o ponto final e eu estremeci. Pela janela, erguiam-se torres de vidro e concreto, um complexo residencial que mais parecia uma cidade dentro da cidade, calçadas impecáveis, estacionamento subterrâneo, segurança na entrada. Uma placa anunciava, espaços acadêmicos. Aonde a senhora? Perguntou o segurança, examinando-me da cabeça aos pés com um olhar que pesava mais do que suas palavras. A minha filha, respondi, estendendo o papel amassado. Marina Vladimirovna Kameneva-Lebedeva, bloco 3, apartamento 157. Seus olhos deslizaram pelo meu pacote de celofane surrado, pelo casaco antiquado, pelos sapatos gastos. Ela está esperando a senhora? Não. Então ligue antes. Peça para colocarem seu nome na lista de visitantes. Ele apontou para uma cabine telefônica junto ao posto de segurança. Com dedos trêmulos, desquei o número indicado na ficha de acesso. Os sinais de chamada se arrastaram, intermináveis. Até que, finalmente, uma voz feminina desconhecida atendeu. Residência dos Lebedel. Posso ajudar? Boa tarde. Poderia chamar Marina Vladimirovna? Sou a mãe dela. Minha voz falhou. Ouvi um ruído, um murmúrio abafado e então ela falou. Fria, concisa, mas tão familiar que meu coração se apertou. Sim, estou ouvindo. Marinoca, filha, sou eu. As palavras engasgavam. Acabei de sair. Vim te ver. Silêncio. Só se ouvia sua respiração regular do outro lado da linha. Como conseguiu o endereço? Perguntou por fim. Zinaida Petrovna me deu. Passei lá na Preobrazhensky primeiro. Entendi. Sua voz soava como a de uma estranha. Mãe, escute, não posso te receber agora. Nem agora nem nunca. Algo dentro de mim se partiu. Encostei-me na parede da cabine para não desabar. Filha, por quê? Eu só. Porque passei anos construindo minha carreira como advogada, cortou ela, mecânica. E reputação na minha área é tudo. Sou sócia de um escritório. Tenho clientes importantes. Uma mãe assassina na minha biografia não me ajuda em nada. Mas o tribunal reconheceu que foi em legítima defesa. Seu pai me atacou com uma faca. Protestei, a voz queimando. Eu sei, respondeu mais baixa. Li os autos do processo quando já estava na faculdade de Direito. Mas isso não muda nada. Para a sociedade, você segue sendo uma criminosa. Uma assassina. Fechei os olhos. Vi a pequena Marina se escondendo no armário quando Volodya chegava bêbado, os dias em que não falava com ninguém na escola, as noites em que chorava baixo, achando que eu não ouvia. E o Artem? Perguntei. Meu neto. Zinaida Petrovna disse que ele tem talento para música. Nova pausa. Como sabe o nome dele? Havia alarme em sua voz. Zinaida me contou. Mãe, eu só queria te ver, conhecer vocês dois. Não, cortou. Artem acha que você morreu quando ele tinha 5 anos. É mais fácil para todos assim. Ele tem 16 agora, é um pianista talentoso, se prepara para entrar no conservatório. Não precisa de abalos. 16. Contei mentalmente. Ele nasceu por volta da época da tragédia. Minha filha estava grávida, ou acabará de dar à luz, quando fui presa. Marina, juntei todas as minhas forças para falar com calma, disse, tentando manter a voz firme. Entendo seus medos, mas você poderia ter vindo me ver uma vez em 5 anos. Uma carta. Não abandonar sua mãe. Você também nos abandonou, explodiu de repente, e em sua voz ecoava uma dor antiga. Quando eu era criança e papai te batia e você aguentava tudo. Quando ele bebia nosso dinheiro e você calava. Quando eu implorava para irmos embora e você dizia, para onde iríamos? Depois você o matou e me abandonou de novo, só que dessa vez por 5 anos. Suas palavras doíam mais que qualquer faca porque eram verdade. Não a protegi. Não me protegi. Aguentei demais com medo de mudar na esperança de que as coisas, por milagre, se ajeitassem sozinhas. Você tem razão, sussurrei. Me perdoe se puder. A culpa é minha. Outra pausa. Um suspiro. Vou te dar dinheiro, disse Marina, pragmática. 50 mil dá para alugar um quarto e sobreviver até arrumar um trabalho. Você tem telefone? Não. Vá a uma loja de celulares, compre o mais simples, peça para configurarem. Depois, passe o número para Zinaida Petrovna. Eu ligo para ela, pego o contato e transfiro o dinheiro para um cartão vinculado ao aparelho. Tudo soava como instruções para uma máquina.
Sentia uma parede invisível crescer entre nós a cada palavra, transparente como vidro, mas mais resistente que concreto. E lembre-se, acrescentou, cravando a última estaca, não nos veremos mais. Viva discretamente, não procure nem a mim nem a Artem. Essa é a condição para eu te ajudar financeiramente. Um clique. A ligação terminou. Saí da cabine cambaleando, como se estivesse bêbada. O segurança me observava com indiferença. Provavelmente já vira muitas histórias assim, parentes que não se encaixavam na nova vida próspera dos moradores daquele condomínio de luxo. Não a colocaram na lista? Perguntou. Balancei a cabeça e me arrastei até o ponto de ônibus. Minha mente era um vazio ecoante, como uma casa abandonada. Minha filha única havia me riscado de sua vida. E talvez ela estivesse certa. O que eu poderia lhe oferecer? Qual ajuda, além de manchar sua reputação com minha sombra? Anoitecia. Sentei-me em um banco perto de alguma estação de metrô, sem rumo. Precisava de um lugar para dormir, mas onde? No centro social para onde me encaminharam ao sair da prisão. Era longe, na periferia, e eu não tinha forças nem dinheiro para chegar lá naquele dia. A multidão fluía ao meu redor, indiferente à mulher idosa com um pacote na mão. Percebi que em 5 anos de colônia, nunca me senti tão sozinha quanto naquele momento, perdida no meio daqueles estranhos. O Kursky Vokzal era a opção mais próxima. Lá no saguão de espera poderia passar a noite, confundida entre os passageiros. Comprei a passagem mais barata de trem suburbano, só para ter o direito de ficar dentro do prédio, e me acomodei em um banco duro. Pessoas passavam apressadas, cada uma com seus destinos. E eu? Passavam em grupos, famílias com crianças, casais de mãos dadas, jovens rindo em rodinhas. Uma mãe balançava nos braços um bebê choroso, tentando acalmá-lo com canções baixas. Um homem mais velho dividia sanduíches com o filho, enquanto 2 estudantes, folheando uma revista, cochichavam entre risadas. A vida fervilhava ao meu redor, mas eu me sentia como se estivesse do outro lado de um vidro espesso. Via tudo, mas não podia tocar. Será que isso é justo? Pensava, olhando para a janela escura refletir meu rosto cansado. Cumpri minha pena, saí, e não servo para ninguém. Nem mesmo para minha filha, por quem aguentará tapas, humilhações, fome. Mas Marina também era vítima da mesma história, do mesmo Volodia, da minha covardia e do medo de mudar. Ela apenas escolheu se proteger de outro jeito. Tornou-se forte e bem-sucedida, blindou-se contra tudo que lembrava as feridas do passado. Como culpá-la por isso? O ritmo monótono das rodas do trem no trilho foi clareando meus pensamentos. Não tenho o direito de desistir. Não posso me tornar um peso para minha filha, mesmo que ela permitisse. Preciso começar do 0 aos 59 anos. Encontrar trabalho, um teto, um novo propósito. Provar, antes de tudo a mim mesma, que ainda valho algo. No banco ao lado, uma mulher jovem acomodou suas sacolas. Em uma delas, notei as páginas amareladas de um jornal de classificados. Com licença, pedi hesitante. A senhora poderia me emprestar o jornal quando terminar? Ela me estendeu as folhas amassadas sem nem olhar. E ali no canto da página, um anúncio saltou aos meus olhos. Precisa-se de auxiliar de enfermagem para lar de veteranos. Oferece-se moradia funcional. Anotei o endereço e o telefone num pedaço de papel rasgado. Amanhã, ao amanhecer, iria até lá. Não era um trabalho glorioso, mas era honesto. E teria onde dormir. O resto, veríamos depois. A noite no saguão do Kursky arrastava-se como um trem atrasado, mas dentro de mim uma pequena chama começava a arder. Como nas noites de inverno da minha infância, quando minha avó me levava pela floresta nevada e dizia, mesmo no frio mais cortante, as estrelas não se apagam, às vezes só estão escondidas atrás das nuvens. No centro de empregos fui recebida por filas intermináveis e paredes desbotadas, pintadas num amarelo mostarda que o tempo tornará ainda mais sombrio. Enquanto esperava minha vez, lia os anúncios no mural. Precisa-se de carregadores, faxineiras, operadores de telemarketing. Tudo para jovens. O que restava a uma mulher de quase 60 anos com diploma de enfermagem e 5 anos de branco na ficha? Liudia Fyodorovna Kameneva, a funcionária que me atendeu, era uma moça de olhos cansados e sorriso protocolar. Folheou meus documentos com eficiência mecânica. Enfermeira com 30 anos de experiência. Mas a senhora sabe que com esse histórico judicial hospitais não vão. Eu sei, cortei. Ontem vi um anúncio sobre uma vaga de auxiliar em um lar de veteranos. Poderia me dar mais informações? Seu rosto se iluminou levemente. Ah, o lar estadual de veteranos número 7. Sim, eles sempre precisam de gente. O trabalho é pesado, o salário não é grande, mas oferecem moradia. E com sua experiência em enfermagem,
Uma hora depois, já estava no ônibus rumo à periferia de Moscou, apertando contra o peito uma folha com o endereço e uma carta de recomendação do centro. O bairro era desolado, prédios baixos e descascados misturados a galpões abandonados, terrenos baldios, mercadinhos esparsos. Mas quando o veículo dobrou numa alameda silenciosa, ladeada por álamos antigos, a paisagem mudou. No fundo do parque, erguia-se um prédio de 3 andares, estilo stalinista, com colunas robustas e janelas largas. Uma placa discreta anunciava "Lar de Veteranos". Ao entrar, um cheiro familiar me envolveu. Desinfetante, sopa de legumes, madeira envelhecida. Era assim que cheirava a policlínica do meu bairro nos anos 80, onde eu começara como estagiária. "A diretora é a terceira porta à direita", indicou a porteira, sem tirar os olhos do tricô. Olga Semyonovna, a responsável pelo lar, era uma mulher corpulenta, de cabelos curtos e grisalhos, corte prático, e um olhar que parecia ler pessoas como livros abertos. Examinou meus papéis com rapidez, fez perguntas precisas sobre minha formação, depois recostou-se na cadeira. "Suas condenações", disse, batendo a caneta na mesa. Artigo 107. "Preciso saber os detalhes", Liudia Fyodorovna. Contei tudo sem rodeios, o marido alcoólatra, os anos de violência, aquela noite em que sua mão se fechou em torno da faca e meu instinto foi mais rápido que o medo. Ela ouviu em silêncio, sem interromper. Quando terminei, ficou calada por um longo momento até assentir devagar. "Conheço mais histórias assim do que gostaria", admitiu por fim. "Aqui temos mulheres que passaram pelo mesmo." Fez uma pausa. "Vou lhe dar o trabalho, Liudia Fyodorovna. Com sua experiência será útil. Mas uma condição: 0 conflitos. Nossos residentes são idosos, muitos com temperamentos difíceis." "Entendo. Então comece amanhã. Tatiana Mikhailovna, a enfermeira-chefe, vai lhe mostrar tudo. Agora, vá ao prédio administrativo pegar as chaves do seu quarto." O espaço era minúsculo, não mais que 10 metros quadrados, uma cama de ferro, um armário, uma mesa com cadeira e uma criadinha. Mas depois da colônia e da noite no chão do saguão, parecia um palácio limpo, meu, com uma janela que dava para a Alameda de Álamos. Desdobrei minhas poucas roupas, estendi os lençóis fornecidos pela instituição e sentei-me na beira da cama. Lá fora, o crepúsculo tingia o céu de roxo, e ao longe, o som abafado de uma sanfona ecoava. Pela primeira vez em anos, senti algo parecido com paz. Na manhã seguinte, Tatiana Mikhailovna, uma mulher de energia incansável e olheiras fundas, fez um breve treinamento enquanto me levava pelo corredor. "Temos 3 andares, o térreo é administrativo, com refeitório, biblioteca e sala de eventos. O segundo e o terceiro são as alas residenciais, principalmente quartos duplos, mas alguns individuais para quem paga extra ou tem méritos especiais." Falava rápido, como quem repete o mesmo discurso há anos. "Seu setor é o 3º andar, ala esquerda, 15 quartos, 30 residentes. O turno é 24 horas a cada 2 dias. Suas tarefas: ajudar com a higiene pessoal de quem não consegue sozinho, trocar roupas de cama, limpar os quartos, acompanhar as refeições e procedimentos. E claro, dar apoio moral." Um sorriso rápido, quase imperceptível. Para muitos, uma conversa vale mais que remédio. O dia voou entre nomes, rostos e histórias. Meus residentes eram, em sua maioria, idosos solitários, alguns com limitações físicas, outros simplesmente abandonados por familiares que não tinham tempo ou vontade de cuidar deles. Muitos me olharam com desconfiança, uma estranha, mais uma na rotatividade de cuidadores. Mas houve aqueles que, ao me ver, iluminaram-se como lâmpadas antigas ao encontrarem um fio de luz. Contavam-me suas dores, suas memórias, os netos que não visitavam, as guerras que sobreviveram. Foi assim que conheci Antonina Petrovna, professora aposentada de literatura russa, paralisada após um derrame. Ao saber que eu gostava de ler, seus olhos ganharam um brilho febril. "Querida, ali na prateleira tem um Tchekov. Leia para mim. Os olhos já não enxergam, e essas audiolivros modernos não são como a voz de uma pessoa." Li A Dama do Cachorrinho, enquanto ela chorava em silêncio, não pela história, mas pelo marido morto há 20 anos, tão súbito que nem teve tempo de se despedir. No 3º dia, conheci Piotr Ivanovich Volko. Alto, ereto apesar da idade e da bengala, com a postura militar e um olhar que pesava cada palavra antes de pronunciá-la. Debaixo das sobrancelhas espessas e brancas, seus olhos escuros pareciam esconder mais perguntas do que respostas. Vivia sozinho no último quarto do corredor, e como me disseram as enfermeiras, mantinha-se à parte dos outros. Era um homem de poucas palavras, mas cada uma delas carregava o peso de uma vida inteira. "Piotr Ivanovich,
Aqui estão seus comprimidos para o almoço, anunciei, batendo levemente na porta entreaberta. Entre, não está trancado, respondeu uma voz baixa, áspera como casca de árvore velha. Ele estava sentado junto à janela, observando o parque outonal do lado de fora. Sobre a mesinha ao lado, uma pilha de jornais amarelados e um livro desgastado, as páginas marcadas pelo tempo. Ao me ver, percorreu-me com um olhar lento, dos sapatos aos cabelos. Nova por aqui? Perguntou, como se já soubesse a resposta. Liúdia Fiodorovna. Sobrenome Kameneva. Algo relampejou em seus olhos, um reconhecimento fugaz, uma sombra de memória. Mas ele apenas assentiu, pegou o copinho com os remédios e engoliu-os com um gole de água. É difícil lidar conosco, velhos? Indagou, secando os lábios com o dorso da mão. Não, de jeito nenhum. Sempre gostei de cuidar das pessoas. Antes trabalhava como enfermeira em uma maternidade. E como veio parar aqui? Com a falta de profissionais que há. As coisas aconteceram, respondi evasiva. Ele entendeu o recado e não insistiu. Os dias passaram, e eu fui me acostumando àquela rotina nova, os horários das medicações, as queixas dos residentes, suas pequenas alegrias e grandes dores. Era estranho, mas naquele lugar, entre pessoas que haviam vivido tanto e agora se sentiam esquecidas, eu me senti útil como nunca. Antonina Petrovna passou a me pedir que lesse para ela todas as noites, e logo outros se juntaram a nós, formando um círculo improvisado de literatura. Líamos em voz alta, discutíamos, às vezes até brigávamos, uns mergulhavam nas memórias da juventude, outros se perdiam nas histórias, como se os livros fossem uma porta para escapar, nem que fosse por algumas horas, das doenças e da solidão. Piotr Ivanovitch nunca aparecia nessas reuniões, mas eu notava que ele me observava com atenção crescente. Quando levava seus remédios ou ajudava a chegar até o refeitório, sentia seu olhar sobre mim, estudioso, como se tentasse decifrar algo além do óbvio. As perguntas começaram a vir, cuidadosas, quase casuais. Onde morava antes de vir para cá, Liúdia Fiodorovna? Em Moscou, na rua Preobrajenka. Passei a vida toda lá. Tem família? Filhos? Engasguei-me por um segundo. Uma filha. E um neto. Mas, não nos falamos agora. Ele assentiu, como se já soubesse. Mas eu sentia que por trás daqueles questionamentos havia algo mais do que mera curiosidade. Uma noite, quando levei seu jantar ao quarto, a perna doía, e ele não conseguiu ir até a sala de refeições, e Piotr Ivanovitch fez um convite inesperado. Sente-se um pouco, Liúdia Fiodorovna. Quero um chá. Tenho aqui um termo e uns biscoitos. Meu neto trouxe na última visita. Quis recusar. Outros residentes precisavam de ajuda, e eu não queria me demorar. Mas havia algo em seu olhar, uma urgência quase desesperada, que me fez aceitar. Ele serviu o chá com mãos trêmulas, empurrou na minha direção um prato com biscoitos secos. Você é uma boa pessoa, Liúdia Fiodorovna, disse de repente. Trabalha com alma. Não é daquelas que fazem só pelo salário. Fiquei constrangida. Apenas tento fazer o melhor. Essas pessoas já sofreram demais. Como senhor. Ele me encarou por cima da xícara, e de repente o ar ficou pesado. Eu me lembro de você, Liúdia Fiodorovna murmurou, colocando a xícara sobre a mesa com um leve tremor. Lembro-me daquele caso. Preobrajenka, 14, apartamento 36. Eu era o policial daquela área. Minhas mãos gelaram. A xícara tremeu entre meus dedos, e eu a coloquei sobre a mesa com medo de derramar o chá. Não se assuste, ele levantou uma mão, como se quisesse acalmar um animal ferido. Há muito tempo queria falar com você. Há coisas que me atormentam há anos. E acho que a senhora também. Passos ecoaram pelo corredor. Alguém da equipe fazia a ronda noturna. Levantei-me de um salto, sentindo a coluna enrijecer. Preciso ir. Claro. O dever chama, concordou ele. Mas conversaremos, Liúdia Fiodorovna. Precisamos conversar. Ao sair do quarto, encostei-me na parede, tentando recuperar o fôlego. O passado do qual eu havia fugido por tanto tempo finalmente me alcançara. Mas estranhamente, junto com o medo, sentia também uma pontada de algo diferente. Talvez esperança. A esperança de que, depois de todos aqueles anos, alguém finalmente ouviria minha história sem julgamentos, sem sentenças prontas. Nos dias seguintes, evitei ficar a sós com Piotr Ivanovitch. Levava seus remédios quando outras enfermeiras estavam por perto, apressava-me em terminar minhas tarefas para sair com desculpas de compromissos. Mas uma tarde, quando me demorei na pequena biblioteca do asilo, organizando os livros, ele me encontrou lá. Escondendo-se de mim, Liúdia Fiodorovna? Perguntou, apoiando-se com esforço na bengala. Eu alinhava os volumes nas prateleiras, sem saber que desculpa dar. Não, só tenho muito trabalho.
Mesmo assim, precisamos conversar, disse ele, baixando-se lentamente em uma poltrona junto à janela. O destino não nos reuniu aqui à toa. Não podemos nos separar sem dizer o que precisa ser dito. Suspirei e sentei-me à sua frente. Piotr Ivanovich me olhou por um longo tempo, como se organizasse as palavras na cabeça antes de começar. Nos anos 90 e início dos 2000, eu era o policial responsável pela região da Preobrajenka. Sabia quantos chamados de violência doméstica atendíamos por mês? Dezenas. E sempre o mesmo roteiro. O marido bêbado, a esposa com hematomas, os vizinhos reclamando dos gritos. E para quê? Anotávamos o ocorrido, levávamos o agressor para a delegacia, ele passava a noite lá, pagava uma multa e voltava para casa, ainda mais furioso. Ele esfregou as têmporas como se pudesse apagar as memórias. Fui à sua casa 3 vezes, Liudia Fyodorovna. 3 vezes em que os vizinhos ligavam por causa dos gritos, dos objetos quebrados. Lembra? Como não lembrar? O armário de cristais que Vladimir destruiu em uma noite de fúria, herança dos meus pais. A gerânio que ele jogou pela janela dizendo que fedia. O vestido de festa que rasgou porque eu estava muito elegante. Sim, eu me lembrava. Lembro, respondi em voz baixa. E lembra o que você sempre me dizia? Continuou ele, sem esperar minha resposta. Está tudo bem, Piotr Ivanovich. Só discutimos um pouco. Não quero registrar queixa. Baixei os olhos. Era verdade. Tínhamos medo de que ficasse pior. E com razão, concordou, amargo. Naquela época não havia proteção real. Nenhum mandato de afastamento, nenhum abrigo para mulheres. Se você tivesse registrado uma queixa e ele ficasse detido por alguns dias, o que teria acontecido quando voltasse? Ter-me-ia matado, sussurrei, tão baixo que mal ouvi minha própria voz. Ele assentiu pesado. Exatamente. E eu sabia. Sabia que mais cedo ou mais tarde, algo terrível aconteceria. Tínhamos até uma piada macabra na delegacia. Quantas vezes você atendeu ao endereço, tantos facões eles têm em casa? E o que eu fiz? Nada. Falei com ele de homem para homem umas 2 vezes, ameacei. Mas adiantou? E o que mais eu poderia fazer? A lei não nos permitia agir sem uma denúncia formal. Sua voz falhou e então compreendi, aquele homem havia carregado aquele peso todos aqueles anos. Não era curiosidade ociosa que o levava a falar comigo, mas a necessidade de confessar, de dividir uma culpa que o consumia. Quando soube daquela noite do julgamento da sentença, balançou a cabeça. Pensei em apresentar um relatório, dar meu depoimento a seu favor. Mas meus superiores me dissuadiram. Não se meta, Petrovich, que só vai se prejudicar. O caso estava encerrado. O veredito dado. Seus olhos brilhavam. Aquele homem forte que havia passado a vida na polícia, que vira de tudo, chorava por mim. Chorava por sua própria impotência naqueles dias. Piotr Ivanovich, toquei levemente sua mão. O senhor não tem culpa. A única culpa é de Vladimir. E minha por ter aguentado tanto, por não ter protegido nem a mim mesma nem minha filha. Filha? Ele parece despertar de um transe. Você tinha uma filha, não era? Marinka, uma menina esperta de óculos. Lembro que uma vez ela me segurou pela manga na escada e disse, tio policial, leve meu pai embora, ele bate na mamãe. E eu, só passei a mão na cabeça dela e disse, vai ficar tudo bem, sua voz quebrou. Mas não ficou. Tudo bem, pequenina, ele deu um sorriso amargo. Mentira, não é? Nada ficou bem. Engoli em seco o nó na garganta. Ela cresceu, tornou-se advogada. Casou-se bem. Tem um filho, meu neto. Você a visita? Perguntou com um fio de esperança na voz. Balancei a cabeça. Não quer saber de mim. Disse que morri para ela quando tudo aquilo aconteceu. Petróleo Ivanovich franziu o senho. Injusto. Você se defendeu. Qualquer um no seu lugar faria o mesmo. Ele hesitou, então seus olhos brilharam com uma ideia repentina. Sabe de uma coisa? Aqui no asilo de veteranos, todo mês temos consultorias jurídicas gratuitas. Advogados voluntários vêm ajudar com pensões, benefícios, heranças. A maioria são jovens ganhando experiência. Olhei para eles sem entender. E daí? Daí que sua Marina está entre eles. Reconheci ela na hora que apareceu pela primeira vez. Os mesmos olhos, a mesma maneira de falar. Só que agora o sobrenome é duplo. Kameneva Lebed. No começo não acreditei, mas chequei na lista dos voluntários. Fiquei sem ar. Marina, aqui? Neste mesmo asilo? Vindo ajudar idosos? Era tão pouco parecido com aquela mulher fria e distante que me falava pelo interfone. Tem certeza? Perguntei, incrédula. Absoluta. Ela deve vir semana que vem. Já me inscrevi para uma consulta com ela. Senti um calafrio.
Não, Petróleo Ivanovitch, por favor, não faça isso. Ela deixou claro que não quer me ver, e eu não. Não vou apresentar vocês, não se preocupe, sorriu ele com astúcia. Só quero conversar com ela. Sobre aquele caso, sobre o que vi e sabia. Afinal, ela é advogada. Deve entender o que é justiça. Por mais que eu tentasse dissuadi-lo, Petróleo Ivanovitch permaneceu irredutível. Confesso que no fundo uma pequena esperança ardia em mim. E se o relato de um estranho, uma testemunha daqueles anos, conseguisse abrir uma brecha na muralha que Marina construíra entre nós? No dia marcado para a visita dos advogados voluntários, troquei de turno para trabalhar em outra ala, evitando qualquer chance de esbarrar com minha filha. O dia todo foi como um sonho confuso. Ouvia cada passo no corredor, estremecia a cada som. À noite, quando as consultorias deveriam terminar, passei pelo quarto de Petróleo Ivanovitch. Não estava lá. Talvez ainda esteja falando com Marina, pensei. Ou quem sabe ela já tinha ido embora, sem sequer saber que eu estava ali. Dirigi-me à sala de descanso dos funcionários, esperando passar despercebida até que tudo se acalmasse. Ao abrir a porta, congelei no batente. Junto à janela, de costas para mim, estava uma mulher esbelta em um terno sóbrio. Ela se virou ao som da porta, e nossos olhares se encontraram. Marina. Ficamos nos encarando em silêncio. Ela estava mais magra desde a última vez que a vi. As maçãs do rosto afiadas, olheiras marcadas sob os olhos, mas a postura continuava ereta, orgulhosa. Então é aqui que você trabalha, disse finalmente a voz firme, porém sem a frieza de antes. Sim, há 3 meses. Petróleo Ivanovitch me contou. Contou tudo. Calada, não soube o que responder. Marina aproximou-se, examinando-me com uma expressão nova, não mais hostil, como se tentasse enxergar algo que sempre lhe escapara. Ele disse que veio 3 vezes atendendo chamados. Que via os hematomas, mas você se recusava a registrar queixa. Que meu pai já a ameaçara com uma faca antes. Assenti, incapaz de pronunciar uma palavra. Por que nunca me contou isso? Sua voz tremia de dor. Por que não disse que ele ameaçava matá-la? Não queria te assustar, respondi baixinho. Você já tinha medo dele. Se escondia no armário quando ele chegava bêbado. Depois você foi estudar fora. E achei que conseguiria lidar sozinha. Marina virou-se para a janela, os ombros tensos. Sempre pensei que você simplesmente não aguentou. Que desmoronou, que poderia ter encontrado outra saída. Qual, Mari? Perguntei, amarga. Para onde ir? Não tínhamos dinheiro para alugar um lugar. Nos anos 90 eu mal conseguia fechar as contas trabalhando em um emprego e meio. Me divorciar? Ele continuaria vindo, arrombando a porta. Denunciar a polícia? O teriam preso por 24 horas e solto ainda mais furioso. Petróleo Ivanovitch, que entrará silenciosamente, tossiu discretamente. Ela está certa, Marina Vladimirovna. Na época o sistema de proteção à violência doméstica simplesmente não funcionava. Conheci dezenas de famílias assim, e quase todas as histórias terminavam em tragédia. Ou o marido matava a esposa, ou ela o matava em legítima defesa. Marina virou-se bruscamente para ele. E você não podia fazer nada? Era um representante da lei. A lei é imperfeita, respondeu ele, cansado. Sem uma denúncia formal da vítima, eu só podia dar uma conversinha preventiva. Sem provas de violência sistemática, não havia base para medidas sérias. E sua mãe nunca procurou médicos por causa das agressões com medo do que diriam. Hoje as clínicas têm protocolos para identificar vítimas, mas naquela época, fez um gesto de impotência com a mão. Marina ficou em silêncio, absorvendo tudo aquilo. Depois, lentamente sentou-se em uma cadeira. Sempre achei que a culpa era toda sua, murmurou olhando para o chão. Que você aguentou demais, não foi embora e depois fez o que fez e me traiu. Me deixou sozinha para lidar com tudo. A palavra traiu doeu como uma facada. Traiu? Repetiu e de repente levantou a cabeça, os olhos brilhando com lágrimas. Sabe como olhavam para mim depois disso? Ah, é a filha daquela que matou o marido. Mudei de faculdade, troquei de círculo, trabalhei como uma condenada só para provar, só para ser alguma coisa, para que ninguém olhasse para mim com pena. Sua voz carregava uma dor tão antiga que meu coração se apertou. Todo esse tempo, ela não apenas me rejeitava, lutava contra seu próprio trauma, contra o estigma que, sem querer, eu havia deixado sobre ela. Eu não sabia, sussurrei. Me perdoe se puder. Petróleo Ivanovitch aproximou-se de Marina e pousou a mão em seu ombro. Sua mãe se defendeu. Ela é vítima, não criminosa. Cumpriu sua pena e expiou uma culpa que, nesta situação, nem sequer existe. Agora, está tentando recomeçar. Não é esse o propósito da justiça? Não punir eternamente, mas corrigir e reintegrar a sociedade?
Marina levantou os olhos avermelhados para ele. Você armou isso? Essa reunião? Ele abriu as mãos, culpado. Velho, estou perto do fim. Quis consertar ao menos uma injustiça na vida. Um silêncio pesado pairou no ar. Marina olhava ora para ele, ora para mim, como se ponderando algo crucial. Então, lentamente levantou-se. Preciso pensar, disse. Isso é demais, muito repentino. Não estou pronta para decidir agora. Dirigiu-se à porta, mas parou no último instante. Artem dá um concerto na escola de música neste sábado, às 18 horas. Sala pequena da Gnezinka. Se quiser, venha, mas fique nos fundos. Ainda não estou pronta para explicar a ele quem você é. Com essas palavras saiu, deixando Petróleo Ivanovitch e eu em um silêncio atordoado. Foi ele quem quebrou o silêncio primeiro. O gelo começou a rachar, Lídia Fyodorovna. Não tudo de uma vez, mas começou. Assenti sem conseguir falar. Uma onda de calor se espalhava pelo peito. Pela primeira vez em anos, senti um vislumbre de esperança. Talvez não estivesse tudo perdido. Talvez ainda houvesse uma chance de reconquistar minha filha e conhecer meu neto. Obrigada, consegui dizer por fim. Sem você, isso nunca teria acontecido. Petróleo Ivanovitch afastou o elogio com um gesto constrangido. Bobagem. Só falei a verdade. E a verdade, ela é como a manteiga, sempre vem à tona, por mais que se tente afundá-la. O conservatório Gnessing me recebeu com um silêncio solene, misturado ao cheiro de cera de polir. Cheguei uma hora antes do concerto, como Marina havia pedido, para escolher um lugar discreto, bem ao fundo. Minhas mãos tremiam ao entregar o ingresso ao fiscal, comprado com as últimas economias. A cabeça girava com pensamentos angustiantes. E se ela mudou de ideia? E se isso for apenas um teste? E se eu chegar e ninguém estiver me esperando? O auditório enchia-se aos poucos, pais de alunos bem vestidos, professores convidados. Eu me sentava no último banco, amassando sem querer o programa do concerto. O nome de Artyom Lebedel aparecia como o sétimo da lista, Schubert Sonata de 958, em dó menor. Quando um jovem alto de terno sóbrio subiu ao palco, meu coração parou. Os mesmos traços finos de Marina na juventude, os mesmos olhos curiosos e profundos. Mas ele se movia com uma confiança que ela nunca teve aos 17 anos, sabia do seu valor. Artyom sentou-se ao piano, imóvel por um instante, como se escutasse algo além do silêncio. Então os seus dedos tocaram as teclas. As primeiras notas do noturno flutuaram sobre a plateia emudecida, tristes e inquietas, mas ganhando força a cada compassos. Não entendo de música clássica, mas naquela hora cada som parecia perfurar minha alma. Ele não apenas tocava, contava uma história de perdas e reencontros, de dor e esperança. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, e eu nem tentava enxugá-las. Aquele garoto, que eu via pela primeira vez, era parte de mim, meu sangue, meu neto. Mesmo que não soubesse quem eu era, naquele momento eu podia vê-lo, ouvir sua música. E isso já era um milagre. Após o concerto, não tive coragem de me aproximar, embora tenha visto Marina na primeira fila. Ela se levantou quando as apresentações terminaram, elegante em um vestido azul escuro, e disse algo ao homem alto ao seu lado. Certamente Serguei, seu marido. Já me dirigi à saída quando ouvi uma voz atrás de mim. Mamãe. Virei-me. Marina estava a alguns passos de distância. Sozinha. Você ouviu ele tocar? Perguntou, e notei um brilho diferente em seus olhos. Sim, ele é incrível. Um talento raro. Todo do avô, disse ela inesperadamente. Do meu pai. Ele também tinha ouvido absoluto. Tocava violão antes de tudo começar. Não soube o que responder. Aquela faceta de Volodya havia se apagado da minha memória, soterrada pelos anos amargos. Mas agora, com as palavras de Marina, revivi o jovem Volodya, dedilhando algo melancólico ao redor de uma fogueira em nossa primeira viagem. Vamos, disse Marina de repente. Artyom quer conhecer você. Mas você disse que... Contei tudo a ele. Não de uma vez, claro. Primeiro, falei que você estava viva, mas longe. Depois, que trabalhava em um asilo. E por fim, a verdade. Ele é esperto, entende mais do que parece. Nossa primeira conversa de verdade em 5 anos aconteceu uma semana depois, em um café perto do asilo. Sentadas à janela, tomávamos chá com doces e, palavra por palavra, tentávamos achar um caminho entre o mato espesso de silêncios e ressentimentos. Eu fui injusta com você, admitiu Marina, olhando para as unhas impecáveis. Não só agora, mas antes também. Pensei que você poderia mudar as coisas, se quisesse. Poderia, concordei. Devia ter ido embora ao primeiro sinal. Mas achava que era passageiro, que ele mudaria, que tudo se ajeitaria. Ela levantou os olhos.
Depois daquela conversa com Petróleo Ivanovitch, reli materiais sobre violência doméstica. Aquele ciclo: agressão, reconciliação, lua de mel, e tudo de novo. É como um redemoinho. Sair dele sozinha é quase impossível, principalmente sem apoio. Você poderia ter sido meu apoio, murmurei. Eu era uma criança, mamãe. Cabia a mim proteger você, não o contrário. Marina calou-se por um longo tempo até perguntar: como você vive agora? De verdade, não só para cumprir formalidades. Contei sobre o asilo, sobre os idosos que cuidava, sobre as noites de poesia que organizei, sobre como, aos poucos, voltava a sentir que existia. Sabia que eu tinha uma boa voz? Lembrei de repente. Cantava no coral do clube da fábrica, quando ainda estudava para técnica de enfermagem. Até solava, às vezes. Sério? Marina parecia surpresa. Nunca ouvi você cantar. Meu pai dizia que isso era coisa de mulher boba. Depois não sobrou espaço para música. Falamos por horas do passado, do presente de Artyom e sua paixão pelo piano de Sergei, que ao contrário do que eu imaginava, não era apenas um homem de negócios frio, mas um marido e pai atencioso. Ele é contra a carreira musical do Artyom, confessou Marina. Quer que o filho siga negócios ou direito. Diz que música não dá sustento. E você? Antes eu concordava. Mas depois de vê-lo tocar, seus olhos brilham, mamãe. Aquilo é a vida dele. Então é preciso apoiá-lo, afirmei firme. Talento é um domingo. Não se enterra um dom por conveniência. Marina sorriu, pela primeira vez naquela conversa. Um sorriso genuíno, aberto. Nunca imaginei ouvir isso de você. Sempre achei que você fosse pragmática. A vida ensina muitas coisas, filha. Até que não se vive só de pão. A primavera chegou ao asilo com novas cores. Artyom começou a me visitar, primeiro com a mãe, depois sozinho. Às vezes, tocava para os residentes no velho piano do salão de eventos. Aqueles concertos improvisados reuniam todos que conseguiam andar. Meus idosos reviviam ao som de sua música, especialmente Antonina Petrovna, que apesar dos anos, decorava as biografias de todos os grandes compositores e as compartilhava com meu neto como se fossem joias. Marina também aparecia, não mais só como advogada voluntária, mas como filha. Um dia trouxe Sergei, um homem robusto, de poucas palavras e olhos bondosos. Ele inspecionou meu quarto no alojamento, balançou a cabeça e ofereceu ajuda para reformá-lo. Recusei, não por orgulho, mas porque começava a valorizar minha independência. Aquele espaço era meu, o primeiro que era só meu em décadas. Petróleo Ivanovitch observava nossa reconciliação com um contentamento silencioso. Sua saúde piorava. Os anos de serviço, as cicatrizes antigas e, como ele mesmo dizia, o remorso eterno por aqueles a quem não pôde salvar. Em junho, partiu. Morreu em paz, durante o sono, com um sorriso nos lábios, como se finalmente tivesse encontrado descanso. Uma semana depois, fui chamada ao cartório. Petróleo Ivanovitch deixará para mim um pequeno apartamento de um quarto, herdado de sua falecida filha, na periferia de Moscou. Esta é minha maneira de redimir a culpa, escreveu no testamento. Não consegui protegê-los na época. Que este teto, pelo menos agora, seja o lugar onde você possa recomeçar. A primeira coisa que fiz no novo lar foi dispor fotografias. Marina no vestido de formatura, Artyom ao piano, meus pais, e até uma antiga amarelada, do jovem Volodya com sua guitarra, quando ele ainda era o homem que eu amara. O passado não se apaga. Só se pode aceitá-lo e seguir em frente. O aniversário de Artyom, em agosto, decidimos comemorar em minha casa. O apartamento era minúsculo, apenas um cômodo, cozinha e banheiro. Mas depois da reforma que Marina e eu fizemos juntas com nossas próprias mãos, ele parecia um ninho aconchegante. Preparei o bolo predileto da minha mãe, o Medovik, aquele que ela fazia apenas em ocasiões especiais, camadas finas de mel e creme, derretendo na boca como um abraço doce. Marina trouxe champanhe e frutas frescas, enquanto Sergei chegou com um buquê enorme para mim e partituras novas para Artyom, aquelas que ele tanto queria. Quando todos os presentes foram abertos e o bolo dividido, Artyom se levantou, tossiu levemente para chamar a atenção e anunciou, com a solenidade de quem carrega um segredo há semanas: também tenho uma notícia. Passei no exame de admissão do conservatório, com a nota máxima. Marina soltou um grito e o abraçou como se ele ainda fosse o menino que corria pelo apartamento em meias descombinadas. Sergei sorriu um sorriso largo, mas que por um instante deixou escapar algo entre a dúvida e o orgulho ferido. Depois, porém, deu um tapa amigável nas costas do enteado e disse, com voz firme: orgulho-me de você, filho.
O importante é que seja feliz. Após o jantar, Artyom sentou-se ao pequeno piano que Marina e eu havíamos comprado em um brechó, depois de meses economizando. O instrumento, apertado entre a parede e o sofá, parecia desproporcional ao espaço, mas enchia a casa de uma maneira que nenhum móvel novo conseguiria. Ele não tocou Bach nem Chopin naquela noite. Improvisou algo seu, uma melodia leve, quase dançante, que subia e descia como risos de criança. As notas transbordavam pela janela aberta, misturando-se ao calor do verão e ao cheiro de terra molhada depois da chuva. Observei Marina, encostada no ombro do marido, e a foto de Volodya na parede, aquele jovem de sorriso fácil e guitarra desengonçada, antes que a vida o transformasse em outra coisa. E entendi com uma clareza que doía e acalmava ao mesmo tempo. Eis aqui minha verdadeira riqueza, minha família, meu lar. A estrada de volta para casa havia sido muito mais longa e árdua do que eu imaginara, mas ela me trouxe até aqui, a um lugar onde me amam não apesar das cicatrizes, mas com elas. Onde minhas mãos, outrora trêmulas de medo, agora seguram copos de chá e partituras amassadas. Onde o passado não é uma sombra que me persegue, mas uma história que finalmente posso contar sem chorar. Quando os últimos convidados se foram, fiquei muito tempo à janela, olhando para o céu estrelado. Lembrei-me das palavras da minha avó: as estrelas nunca se apagam, minha filha. Às vezes, só são escondidas pelas nuvens. As nuvens da minha vida haviam se dissipado, e as estrelas brilhavam mais forte do que nunca. Alguma coisa dentro de mim sabia com uma certeza tranquila, não importava o que viesse pela frente, eu já não estava sozinha. E isso, só isso, bastava. Epílogo. 1 ano havia se passado desde o dia em que Piotr Ivanovich me deixou as chaves deste apartamento. Agora, sentada à janela, observo o vento de outubro arrancar as últimas folhas da ameixeira no pátio. Amarelas, vermelhas, marrons, elas giram no ar como dançarinas que se despedem do palco antes do inverno. Quão estranhos são os caminhos da vida. 7 anos atrás eu estava à janela de outro apartamento na rua Preobrazhenskaya, sem saber que em poucas horas, um gesto descuidado iria estilhaçar minha existência. Hoje penso naquele tempo com uma mistura de dor e gratidão, pela solidão na colônia penal, pelas noites no abrigo de veteranos, pelo frio que sentia não só na pele, mas na alma. E acima de tudo, por aquele homem, um estranho que ousou me dizer a verdade quando todos os outros desviavam o olhar. Hoje é o primeiro concerto sério de Artyom, no pequeno salão da conservatório. Marina ligou cedo, mais nervosa que o próprio filho. Sergei, que no início torcia o nariz para a ideia de um músico na família, agora discute com entusiasmo as diferenças entre Shostakovich e Rachmaninoff. Quem diria que o magnata da construção civil se tornaria um entusiasta de partituras? Ele até contratou o melhor professor de piano da cidade para Artyom. Tem que investir no talento do garoto, justificou, como se falasse de um projeto imobiliário. Antonina Petrovna não viveu para ver este dia. Partiu na primavera, em silêncio, com um volume de Tchekov debaixo do travesseiro. Ainda trabalho no abrigo de veteranos, agora como enfermeira-chefe. Olga Semyonovna diz que encontrei minha vocação. Talvez ela tenha razão. Aqueles idosos solitários, com suas histórias repetidas e mãos que tremem ao segurar uma xícara, tornaram-se minha segunda família. Enquanto isso, a primeira renasceu das cinzas como a fênix. Marina ainda vai ao abrigo como voluntária, dando consultoria jurídica aos residentes. Às vezes almoçamos juntas em um café próximo, falando sobre o que não pode ser consertado, e sobre o que ainda podemos construir. Nunca mencionamos Volodya diretamente. Mas quando Artyom toca algo especialmente comovente, trocamos um olhar, e sei, ela também se lembra. Não dos anos terríveis, mas da época em que seu pai era outro homem, aquele que cantava serenatas debaixo da nossa janela e recitava Pushkin à luz da lua. A vida o quebrou, transformou-o em algo monstruoso, mas a memória daquele homem, talentoso, sonhador, cheio de esperança, ainda vive em nós. Nunca aprendi a odiá-lo. Mesmo depois de tudo, depois dos anos perdidos, das marcas no corpo e na alma. Talvez isso seja fraqueza. Ou talvez seja força. Não sei. Só sei que o ódio rouba uma energia que prefiro gastar com amor. E de amor, agora tenho muito. Amor pela filha, que finalmente conseguiu soltar as amarras das antigas mágoas. Amor pelo neto, que me chama de babusca com uma ternura que faz meu peito doer. Amor pelos meus velhinhos no abrigo, para quem sou, muitas vezes, o último fio que os liga ao mundo. Às vezes me pergunto como seria a vida se eu tivesse deixado Volodya antes. Se tivesse encontrado forças para romper aquele ciclo de violência antes que ele se tornasse mortal. Seria Marina uma pessoa diferente? Eu seria outra?
Mas essas perguntas não levam a lugar nenhum. O passado não se altera. Só se aceita. E se segue em frente. E eu sigo. Todos os dias acordo agradecida, pelo direito de ver meu neto crescer, de ouvir suas ideias sobre música, de ver seus olhos brilharem quando fala de um novo compositor que descobriu, pela chance de ajudar quem precisa, pelas pequenas alegrias, uma xícara de chá na varanda, um livro antes de dormir, o toque do telefone anunciando que é Marina. Na janela, um vaso de gerânios, iguais aos que Volodya bêbado atirou pela janela anos atrás. Essas flores vermelhas são meu pequeno ato de rebeldia. Minha prova de que a vida vence. E tenho um sonho, juntar dinheiro para ver o mar pela primeira vez. Marina, e quando falo isso, podemos pagar qualquer viagem para você, diz. Mas quero conquistar isso sozinha. Quero ficar na praia, sentir a brisa salgada no rosto e pensar, eu resisti. Eu venci. Artyom prometeu compor uma peça só para mim. Será a história da sua vida, Babushka disse, envolvendo-me em seus braços longos. E sei que nessa música haverá não só a dor de ontem, mas a alegria de hoje e a esperança de amanhã. Dizem que a vida aos 60 já não tem o mesmo sabor. Mentira. Ela só ganha outras nuances, como o outono, não o fim do ano, mas a época da colheita. Meu outono tem sido generoso, mesmo depois de um verão tão cruel. É hora de ir ao concerto. Marina virá me buscar. Hoje é um dia importante para nosso menino. Para mim é mais um passo nesta longa estrada de volta para casa, uma estrada que se revelou muito mais longa do que imaginei, mas que me trouxe exatamente aonde meu coração precisava estar. Dizem que não se pode entrar duas vezes no mesmo rio. Talvez seja verdade. Mas é possível construir uma ponte sobre ele, uma ponte feita de perdão, de compreensão, de amor. E eu construo essa ponte todos os dias, hora após hora, do passado que não posso mudar para o futuro que ainda posso criar. Fecho a janela, ajusto o vestido novo, comprado especialmente para hoje, e pego a bolsa. No espelho, vejo uma mulher de cabelos grisalhos e rugas ao redor dos olhos. Mas aqueles olhos já não têm medo. Há neles apenas a calma de quem atravessou a tempestade e encontrou finalmente um porto seguro. A porta se fecha atrás de mim. Desço as escadas rumo a um novo dia, a novas possibilidades, a novas alegrias. A estrada para casa terminou. Mas a viagem continua. E pela primeira vez em muitos anos, não tenho medo do que há além da próxima curva. Porque agora sei. Até depois da noite mais longa, o amanhecer chega, e ele é lindo. Não é um sol que nasce de repente estridente, mas uma luz que se espalha devagar, como um suspiro de alívio depois de tanto tempo segurando a respiração. É a certeza de que, por mais escuro que tenha sido o caminho, sempre há um novo começo esperando por nós. E você que acompanhou essa história até aqui, o que acha das escolhas dessa mulher? Será que também já sentiu o peso de uma mala cheia de memórias que precisavam ser deixadas para trás? Ou conhece alguém que, como ela, precisou refazer os próprios passos para encontrar a paz? Deixe seu pensamento nos comentários. Suas palavras podem ser o abraço que alguém precisa hoje. E se este relato tocou seu coração, compartilhe-o, porque histórias como essa existem para nos lembrar que ninguém está sozinho na estrada. Antes de seguir, não se esqueça, lá no perfil do canal, você encontra outras narrativas que, assim como esta, falam de coragem, de recomeços e da beleza escondida nas coisas simples. Que a sua vida seja feita de muitas manhãs claras, de saúde que sustente seus sonhos e de uma alegria que não dependa das circunstâncias, mas que nasça de dentro, firme e verdadeira. Até a próxima história. E que o seu caminho, onde quer que ele o leve, seja sempre iluminado por essa mesma luz que vem depois da noite.